A paz do Senhor, meus irmãos. Como vocês estão? Mais uma vez, Deus me dá uma oportunidade de falar para vocês um pouco da palavra de Deus. Nesse vídeo, quero falar a respeito das aflições da nossa vida cristã. Porque quando você analisa o contexto bíblico, você vê, por exemplo, Paulo, que foi o apóstolo que escreveu 13 cartas no Novo Testamento. Uma das pessoas mais usadas por Deus, mas que a sua história nos conta que ele era um fariseu, ele era da seita dos fariseus e era um perseguidor da igreja. Alguém que ia até o Sinédrio, que era um conselho ali dos principais líderes judeus, e pedia cartas para poder entrar dentro da casa dos judeus que começavam a crer em um carpinteiro que se chamava Jesus Cristo, que morreu na cruz, e que haviam homens dizendo que este mesmo havia ressuscitado ao terceiro dia. E Paulo entrava dentro da casa dos judeus, que começavam a crer em Cristo, na sua ressurreição, e encerrava essas pessoas nas prisões e tudo mais. E a Bíblia nos conta que ele era um grande perseguidor da igreja. Só que no livro de Atos, no livro de Atos, a Bíblia nos conta que Paulo ele tem um encontro com Deus. Ali no capítulo 9, fala sobre a conversão de Paulo, que naquele momento ainda se chamava Saulo. E a Bíblia nos conta que a caminho de Damasco, ali ele tem um encontro com Deus. Uma grande luz vem do céu, basicamente Deus aparece para ele e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta, quem é o Senhor? Quem está falando comigo? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura para ti recalcitrar contra os agrilhões. E ali ele tem um encontro com Deus. Enfim, ele fica 3 dias cego, mas Deus usa a vida de um profeta de um homem de Deus chamado Ananias, que vai até onde ele estava e profetiza a cura sobre ele. Ele tem a sua visão limpa. E a partir daquele momento já não era mais Saulo, mas era Paulo. Já não era mais perseguidor, mas era alguém que agora estaria pregando o evangelho de Cristo. E quando você vê a história de Paulo agora como um cristão e alguém que está pregando a palavra de Deus, você vê que grandes aflições ele passou. Ele chegou a ser apedrejado a ponto de olharem para ele e pensarem que ele estava morto. Teve que fugir muitas vezes de judeus que, buscando, digamos assim, interromper o crescimento do evangelho, e dessa palavra de fé, de Jesus Cristo, de ressurreição, de vida eterna. Então, perseguiam de todas as formas aqueles que levavam esse evangelho adiante. Principalmente um dos principais que foram perseguidos foi Paulo. E foi alguém que sofreu muito durante todo o seu ministério, sabe? Até no livro de 2 Coríntios 12, 2 Coríntios 11 no caso, ele vai falar, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto. Enfim, ele fala de muitos sofrimentos que ele enfrentou por causa dessa vocação que ele tinha, de levar o evangelho de Cristo aos gentios, não somente aos judeus, mas aos gentios. E muitas coisas ele sofreu pelo evangelho, sabe?
E muitas vezes na nossa caminhada cristã, a gente começa a passar por apertos, por muitas dificuldades. E talvez você nunca se fez essa pergunta, mas eu já fiz essa pergunta, né? Qual é o motivo que nós estamos fazendo tudo isso, né? Por que nós estamos passando por todos esses sofrimentos e levando essas cargas? E aí a gente lembra que nós estávamos mortos em pecados e ofensas, sabe? E que através do sacrifício de Jesus na cruz, nós fomos salvos. Nós éramos miseráveis, pecadores, né? A nossa destinação era a morte. Nós não tínhamos salvação, nós não tínhamos vida eterna. A Bíblia nos fala que nós estávamos presos nas nossas próprias concupiscências, nos nossos próprios desejos. Seja ele, né, homicídio, seja ele a glutonaria, que é comer demais, seja, enfim, os inúmeros pecados que tem, né, adultério, luxúria, inveja, nós estávamos presos em todas essas coisas. Mas Jesus Cristo nos libertou. Sabe, nós fomos batizados primeiro com o batismo do arrependimento e depois com o batismo do Espírito Santo de Deus. E dessa forma agora o que há em nós é os frutos do Espírito Santo, que é o amor, o gozo, a paz, a fé, a longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, enfim. E agora nós podemos viver uma vida de justiça, sabe, uma vida onde nós somos usados como servos do bem, como servos de Deus, a qual nós podemos, através da nossa vida, alcançar mais pessoas, através dessa pregação de salvação, de vida eterna, através da fé em Jesus Cristo, sabe, e não estar mais preso ao mal e às coisas ruins deste mundo, sabe. E dessa forma, a gente entendendo isso, a gente compreende também que, sabe, nenhum sofrimento, sabe, nenhuma dificuldade que a gente passe nesse presente momento, sabe, se compara com a glória que há de vir, sabe. Até Romanos 8 fala, né, a respeito disso, né, que, portanto, porque nenhuma aflição deste tempo presente são comparada com a glória que há de ser revelada em nós, né? Então, nenhuma aflição que a gente possa enfrentar nesse momento se compara com aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, que hoje a gente tenha em mente que, por mais que sejam muitas as aflições, muitas as dificuldades, muitas as afrontas, muitas as perseguições, muitos os momentos de angústia, Deus está conosco em todos esses momentos. E tudo isso vai valer a pena, porque um dia teremos vida eterna. Veremos Jesus Cristo face a face, estaremos no céu, juntamente com Ele, nas bodas do Cordeiro, sabe? E colheremos os frutos, sabe? Do sacrifício que nós estamos fazendo aqui hoje. Sabe? Esse vídeo não é um conselho, não é, sei lá, uma reflexão nem nada do tipo, mas é para que a gente venha entender que todo esforço que a gente faz hoje, ele vai ter um resultado. Ele vai ter um resultado. Amar a Cristo, viver em Cristo, viver a vontade dele, sabe? Padecer assim como ele padeceu, sabe? Isso vai valer a pena, porque tem uma vida eterna preparada para nós. Tem uma salvação, sabe? Jesus Cristo nos espera no céu, à direita do Deus Todo-Poderoso. Ele está nos aguardando, sabe? Ou melhor, nós estamos aguardando a sua vinda, né? E ele virá, certamente ele virá. E aquele que permanecer até o fim, sabe, receberá a coroa. Então, fique com essa palavra e que Deus te abençoe.